Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como criar uma ambientação para o objeto do nosso projeto. Aqui eu tenho uma cadeira, uma luminária e um conjunto de cerâmicas. Imaginando que cada um deles é o foco do projeto, vou criar 3 ambientações diferentes. Para isso, além das ferramentas de desenho que vocês já viram em outros vídeos, tem aqui também as ferramentas de estilo que nós já conversamos em outros vídeos. Porém, não exploramos muito. Vamos explorar um pouquinho mais. Assim como pequenas dicas, principalmente relacionadas ao uso de materiais e texturas. Vamos lá. Primeiro, vou separar aqui, vou deixar mais distante esses objetos. E vou trabalhar aqui com a cadeira. Como é um objeto maior, eu posso inserir mais elementos nessa ambientação. Primeiro, obviamente, eu tenho que ter uma superfície onde essa cadeira vai ficar sobre. Portanto, eu vou utilizar aqui a ferramenta retângulo. Vou fazer a superfície. Eu vou fazer uma superfície, uma parede e eu vou colocar um rodapé. Beleza? Vocês podem ir acompanhando. Pronto, tem a superfície, tem a parede, criei esse rodapé. Eu vou inserir alguns elementos para humanizar essa ambientação, como um vaso de planta, um quadro. Nós não podemos carregar de elementos porque vai perder o foco daquele objeto que nós queremos destacar. Eu não vou modelar esses elementos, eu vou utilizar o armazém 3D, o 3D Warehouse, e vamos fazer a busca por esses objetos que nós queremos. Caso não esteja aparecendo aqui na janela, vou fechar aqui a bandeja padrão. Vocês podem vir aqui em janela, bandeja padrão e escolher no componente. Vou fechar esses todos aqui para não ficar muito carregado. E aqui em 3D Warehouse eu vou procurar. Vocês podem também utilizar os nomes em inglês, porque às vezes aparecem mais opções. Vamos lá procurar. Além daqui, de procurar por meio aqui da janela componente, vocês podem procurar bem aqui também, ó, que é num lugar mais fácil de visualizar os resultados da busca. E nessas miniaturas aqui. Estou tentando baixar, mas está dando alguma incompatibilidade aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse nome, vou fechar. Muito provavelmente ocorre porque essa é uma versão 2017 e ele já está na versão 2021, 2022 talvez. Realmente já há alguma incompatibilidade. Mas eu posso jogar direto aqui, ó, nesse campo, dentro de componentes, na janela componentes. Eu achei o vaso que eu quero utilizar. Gostei dessas duas opções. Vou aqui no vaso. Observem que ele está agrupado, incluindo essa foto, que é a foto de exemplo do objeto. Vou entrar aqui nesse componente e vou deletar a foto. Ou eu posso fazer o seguinte também. Posso selecionar, clico com o botão direito e peço para desassociar. Assim, cada uma das partes vai estar desassociada. Eu apago tudo aquilo que eu não quero.
Eu não vou querer todo esse conjunto de vasos, tá? Vou querer só alguns deles. O mesmo eu vou fazer com os quadros. Eu não quero todos esses quadros. Eu vou clicar 2 vezes e vou selecionar aqueles que combinam com a ideia que eu quero transmitir. Aqui todos eles têm formas geométricas, poucas cores. Foi por isso que eu escolhi. Eu vou ficar com este daqui. Escolher só um. E agora vamos posicionar na parede. Com a ferramenta mover. Agora eu posso clicar com objeto selecionado, ainda com a ferramenta mover. Clique em qualquer lugar aqui da parede. Deixa aqui orientado no eixo azul para baixo e depois no eixo vermelho para o lado. Eu vou baixar alguma outra planta para neste caso, eu não quero vaso, eu quero só planta. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, pedir para desassociar. Novamente, desassociar, porque é a forma como o objeto foi organizado. Mais uma vez, desassociar. Agora sim, eu tenho acesso somente à planta. Aqui, com ele selecionado, vou com a ferramenta mover, pegar um ponto de referência aqui e trazer para cá. Eu quero também aumentar essa folhagem, eu acho que ficou muito pequena. Eu posso vir com a ferramenta escala, seleciono o objeto, vou clicar neste ponto de controle porque eu quero que ela mude a sua escala, o seu tamanho, todas as dimensões, altura, profundidade e comprimento. Novamente com a ferramenta mover e vou posicionando o objeto onde eu quero. Obviamente eu vou ter que também aqui rotacionar esse objeto. Agora eu venho com a ferramenta rotar. E já está selecionado, o objeto está selecionado. Escolher aqui um eixo de rotação. Por enquanto vou colocar aqui, depois provavelmente eu vou ter que reposicionar aqui o objeto, mas não tem problema. Pronto, temos aqui os nossos objetos, eu inseri também um tapete. E vamos agora aplicar os materiais. Vamos aqui em pintura, fechar a janelinha aqui da componente, não precisa no momento. Aqui, se eu clicar nessa casa, ele vai mostrar todas as texturas que estão sendo utilizadas ou que já foram utilizadas em algum momento nesse desenho. E clicando aqui nessa setinha, eu tenho acesso à biblioteca de materiais do próprio SketchUp. Vou procurar por um material de madeira, aqui vou escolher esse, vou aplicar no piso, apliquei no piso, e aqui em cores eu vou escolher uma cor para a parede e vou escolher uma cor para o rodapé. Eu não gostei dessa textura do piso, eu quero um outro material. Uma das formas possíveis de encontrar outros materiais além desses disponibilizados aqui é no próprio 3D Warehouse. Vou clicar aqui no 3D Warehouse, vou colocar textura, aqui em busca, vou colocar texturas, madeira. Vamos ver quais são as opções que aparecem. Vou baixar esse aqui, Elmo Suíço.
ele inseriu um componente com esta textura aplicada. Como é que eu faço? Agora eu giro, eu uso como se fosse essa chapa aqui como piso? Não, não precisa. Basta aqui em materiais, nesta aba no modelo, nós procurarmos a textura que foi utilizada aqui, ó, que é esta. Agora eu vou vir, preciso entrar no componente, vocês já vão entender o porquê, e vou aplicar essa textura nessa superfície aqui, nessa face, beleza? Ué, aplicou? Será? Não aplicou? Aparentemente não, só ficou num tom de cor semelhante a este tom aqui. Mas se eu aproximar, ó, é porque está muito pequeno. A textura, a imagem que está servindo como textura ficou muito pequena. Não tem problema. Eu clico duas vezes, entro no componente, seleciono a face, clico com o botão direito, venho aqui em textura, posição. Aí tá vendo aqui esses pontos de controle que estão todos agrupados, é porque o zoom está muito distante. Eu vou aproximar e cada um deles vai mudar uma propriedade dessa imagem, dessa textura. Eu vou clicar bem aqui, que serve tanto para rotar a textura quanto para redimensionar. Vou clicar e vou aumentando a textura. Tomando cuidado para não mudar a inclinação, tá? Porque eu não quero mudar a inclinação, só quero aumentar. Chegou no tamanho que eu quero, ok. Basta clicar fora e temos aqui o nosso ambiente. Vamos tratar agora das imagens que eu quero exportar. Para isso, nós vamos utilizar o conceito de cenas, que nós já vimos em vídeos anteriores. Eu vou querer uma imagem nessa posição, aproximadamente, tá? Aqui. Vou vir aqui em cenas e vou adicionar uma cena. Aqui a cena. Posso renomear, não vou renomear, vou deixar esse nome. E antes de continuar, eu vou aqui em arquivo, fazer um teste em exportar, gráfico 2D, e vou pedir para exportar. E temos aqui a imagem exportada, que corresponde a esta posição que está aqui, que é a cena 1. Vamos mudar algumas características do estilo da imagem. Eu vou aqui, janela, bandeja padrão, em estilo, caso já não esteja aqui. E aqui em estilo, eu tenho estilos diversos. Eu tenho diferentes formas de apresentar o meu desenho. Tenho vinheta PSO, traços de pincel sobre lona, tela monocromática e assim diferentes estilos. Vocês podem ir explorando, tem outras opções aqui, outros conjuntos na biblioteca. Vocês podem ir explorando e escolher aquele que é adequado para o projeto de vocês, para a apresentação do projeto de vocês. No caso, vou escolher esse aqui, ó, Rabisco sobre papel Amazonite. Eu vou vir aqui, ó, e pedir para atualizar cena. Ele vai perguntar se eu quero sobrepor todos essas características aqui, localização da câmera, geometria. Vou dizer que sim, ok. Quando nós criamos uma cena, ele memoriza todas aquelas variáveis que apareceram quando eu pedi para atualizar. Ó. É disso que trata uma cena no SketchUp. Se eu mudar a posição um pouco, e eu quero que a cena 1 passe a ser esta posição, eu venho aqui e ele vai atualizar. Eu vou adicionar aqui também, ó, janela, bandeja padrão, sombras. E vou pedir para exibir as sombras, tá vendo? E vou mudando qual horário. Posso mudar também a data. Não quero que fique uma sombra muito marcada, muito esticada assim. Se a sombra, eu quero que ela seja uma sombra mais esmaecida ou uma sombra mais escura. A parte clara, se eu quero que a parte clara seja mais escurecida ou mais clara. Também tem a opção usar o sol para fazer as sombras. Depois que defini a sombra, novamente, eu vou vir aqui em cena e pedir para atualizar a cena. Aqui em arquivo, exportar, gráfico 2D, ambientação 2, tenho aqui a minha imagem.
Esses objetos de cena, eu vou colocá-los todos em uma camada. Nós já falamos desse conceito em outros vídeos. Eu vou retomar aqui. Aqui em janela, bandeja padrão, camadas. Recolher aqui para ficar mais organizado e mais fácil de achar. Temos aqui, ó, camadas. Vou adicionar uma camada, vou chamar de objetos de cena 01. Vou selecionar todos esses objetos. Vou clicar com o botão direito. Estou aqui em informações de identidade. E aqui onde tem camada, eu clico e seleciono objetos de cena 1. Isso é uma forma de enviar para a camada. A outra forma, eu clico com o botão direito aqui nessa área da barra de ferramentas e escolho para exibir aqui a caixa de ferramentas, a paleta de ferramenta camadas. Tem aqui, ó, deixa eu colocar aqui em cima. Seleciono os objetos, clico aqui e peço para ir para o objeto de cena 01. Vamos ver aqui se de fato estão. Vocês estão vendo aqui essa bolinha? Isso quer dizer que a camada corrente é objetos de cena 1. Isso significa que tudo que eu desenhar a partir deste momento vai direto para essa camada. Não é isso que eu quero. Eu quero que a camada corrente seja o layer 0, que é a camada padrão, ou a camada default. Vou deixar aqui no layer 0 e eu vou clicar não na bolinha para selecionar, mas no texto. E vou pedir para aqui em visibilidade, invisível, eu vou tirar a visibilidade. Ó, tudo que está na camada objetos de cena 1 está invisível. Eu não apaguei, ela só não está visível. Nas versões mais recentes do SketchUp, ele substituiu esse conceito de camadas por conceito de etiqueta, de tag, que é algo bem semelhante. Tá? O mecanismo é bem semelhante e a função também é bem semelhante. Organizar os elementos da modelagem 3D de vocês, de acordo com os objetivos dessa modelagem. Vou criar uma outra etiqueta aqui, vou nomear como ambiente, tirar a visibilidade dos objetos de cena. Vou selecionar todos os elementos aqui, o piso, o rodapé e a parede. Vou enviar para a camada ambiente. Dessa forma eu posso ocultar essa camada. Vamos explorar um pouco mais os estilos. Eu vou voltar aqui em estilos. Vou voltar em estilos padrão, que é onde eu tenho o estilo original, que eu quero que fique. Eu vou deixar como sombreado com texturas. Eu não quero que apareça esse contorno do objeto. Eu posso editar o estilo. Eu venho aqui editar e tiro arestas, por exemplo. Vai ficar mais limpo, tá vendo? Posso deixar só os perfis. Posso engrossar esses perfis. Posso adicionar elementos de profundidade. Isso quer dizer que as arestas mais próximas do observador vão ficar mais grossas e as de trás mais finas. Posso adicionar extensão, extremidades, enfim. Opções aí que vocês vão escolher de acordo com a intenção de vocês na hora de construir essa imagem para apresentar o projeto. Terminou? Isso aqui que eu quero, essa posição, é esse o estilo, são essas as características do estilo. Venho aqui em cenas e adiciono mais uma cena. Vai aparecer essa mensagem porque eu fiz alteração no estilo, não tem problema. Vou criar cena, não vou alterar nada lá. Criei a cena, novamente arquivo, exportar, gráfico 2D. Está aqui a nossa imagem. Eu vou voltar em estilo, em selecionar e vou voltar naquele nosso estilo padrão, que é o sombreado com textura. Fica menos pesado a imagem para exigir menos aqui do programa. E vou tirar também a sombra, tá? Eu sugiro que você só acione a sombra quando você de fato já vai para essa etapa mais final da sua modelagem, já que pode tornar mais lento o seu trabalho. Voltando em cena, eu vou criar mais uma cena aqui, uma terceira cena, que é sem a sombra e sem esse contorno mais marcado. Se eu clicar duas vezes, eu vou para a cena 1. Se eu clicar duas vezes aqui, eu vou para a cena 2 e aqui para a cena 3.
Vocês podem alternar entre as cenas utilizando essas abas. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos e aqui eu estou reforçando para vocês. Vou recolher aqui porque eu quero voltar em camadas. Vou trazer o ambiente de volta. Trazer o objeto de cena 01. Fazer uma cópia deste quadro aqui ao lado. E aqui em componentes eu vou procurar por uma mesa lateral. Voltar em camadas, vou colocar objetos de cena 02. Esses dois elementos aqui, a cópia do quadro e a mesa lateral, eu vou mandar para objetos de cena 2. Porque eu vou utilizá-los para fazer a ambientação lá da luminária. Vou tirar a visibilidade de objetos de cena 1. Vou tirar a visibilidade de objeto 01, que é a cadeira. A camada onde a cadeira está. Vou trazer a luminária lá para cima daquela mesa. Ferramenta mover. Eu quero também ficar com o tapete. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar o tapete para a camada objetos de cena 02. Assim, na hora que eu tirar a visibilidade do objeto de cena 01, o tapete vai continuar. Com a ferramenta retângulo, eu vou criar um retângulo de forma que ele fique assim, ó, em pé, tá vendo? Nesse sentido. Vou usar essa parede para me auxiliar. Vou selecionar todos os elementos clicando 2 vezes. Coloquei sem medida precisa, tá? E vou mover utilizando aqui o meio como referência. Vou deixar alinhado no eixo verde, trazer até a metade aqui, ó. Depois alinhado no eixo vermelho. Ok, beleza. Eu quero que fique assim, ó, tá vendo? A metade dessa luminária. Agora eu vou utilizar esse site aqui, ó, que é um site onde você pode baixar imagens PNG gratuitas. E vou procurar por Light. E eu vou escolher um arquivo que seja um facho de luxo. Por exemplo, pode ser esse daqui. Vou baixar e vou baixar para uma pasta do computador. Vou abrir, clicar em cima e posso clicar com o botão direito e salvar imagem como. Voltando no SketchUp, eu venho em arquivo, importar. Vou na pasta onde tem o arquivo que eu quero importar. Escolho todos os tipos de imagem compatíveis, caso contrário as imagens não vão aparecer. Vou clicar aqui na imagem e antes de pedir para importar, eu tenho que observar essa opção aqui. Eu quero importar como textura. Vou selecionar textura e agora importar. Vou clicar aqui em cima daquela face em que eu criei. Vou clicar aqui em um ponto, depois em outro, inserir, tá vendo? Agora eu preciso ajustar essa textura. Eu vou clicar com o botão direito, textura, posição e vou clicar naqueles pontos de controle. No caso, eu vou clicar primeiro nesse daqui, que eu quero que fique neste sentido, tá? E agora eu vou clicar neste ponto de controle para mudar a posição. Diminuir aqui o tamanho, que eu achei que ficou muito grande. Pronto. E agora vai ficar aparecendo esse pedaço da repetição da textura? Não. Eu seleciono essa aresta, venho com a ferramenta mover, clico em um ponto aqui qualquer, deixo alinhado no eixo azul, nesse caso, e vou movendo essa aresta até cortar aquela parte que não me interessa. Mesma coisa aqui, ó, ele está vazando um pouco também. Vou selecionar esta aresta, vou aqui com a ferramenta mover, clicar em um ponto qualquer, deixar alinhado aqui no eixo vermelho e vou movendo essa aresta para cortar aquilo que não é interessante para mim. Ok, vou selecionar todos os elementos agora, clico com o botão direito, vou criar componente, vou dar o nome aqui de luz, criar, vou fazer uma cópia. Vou virar essa cópia aqui em cima, ó, clicando nesses pontos de controle com a ferramenta mover, tá?
esse ponto de controle aqui em cima e vou deixar de forma que ele fique 90 graus em relação à original. E agora eu vou movendo, deixa eu clicar aqui no meio, para cá, ó. Vou mover um pouquinho, já que esse faixa ali não é simétrico, ele não está exatamente no meio, vou mover aqui mais para o lado. Okay? Ficou assim. Agora observe o seguinte, na hora que eu venho para cá, para trás, ó, essa face eu tenho a textura desse fecho de luz. Já desse outro lado eu não tenho. Como é que eu vou fazer então? Novamente, clico aqui nesse componente 2 vezes, vou vir aqui, materiais, vou clicar aí no modelo, já está, e vou procurar a textura dessa luz Light PNG. Vou clicar aqui e vou clicar para aplicar. Novamente eu vou precisar selecionar, clicar com o botão direito e fazer aquele ajuste. Pronto, quase finalizado. O que eu preciso agora é fazer desaparecer esse contorno. Vou clicar 2 vezes no componente, seleciono as linhas de contorno, as arestas, clico com o botão direito e peço para ocultar. Vou voltar em sombras, vou adicionar a sombra. Olha o que ocorre. Esse facho de luz está emitindo uma sombra. E agora, como é que eu faço? Vou selecionar esses 2 componentes aqui correspondem à luz, ou aqui em informações de entidade. Aqui já estava acionado, mas você pode clicar com o botão direito e ir aqui em informações de entidade. E eu vou escolher, caso não esteja aparecendo aí para vocês, tem essa opção aqui, ó, mostrar detalhes. E bem aqui nós temos projetar sombras. Eu vou tirar essa opção. Quando eu faço isso, esse elemento aqui, este componente, ele deixa de projetar sombras. Melhora aqui essa ilusão, esse efeito de uma luz, de um fecho de luz. A sombra já está acionada. Eu sugiro, enquanto vocês fazem o trabalho, o grosso do trabalho, deixem a sombra desativada para não ficar muito pesado, tá? Estou agora aqui em estilos, novamente estilos diversos. Vou escolher o que eu quero. Vou digitar aqui, vou tirar essas arestas, escolher uma posição, novamente em cenas, adicionar uma cena, criar cena, sem problema, cortar a imagem. Já para esse último objeto, para esse último conjunto de objetos, temos o nosso fundo infinito, porém essas arestas aqui estão aparecendo. Como eu posso fazer para que isso não ocorra? Uma das formas possíveis é clicar aqui, entrar no componente, selecionar a aresta, podem ser as duas, clico com o botão direito e peço para ocultar. Depois posso clicar fora do componente. Vocês podem também aplicar uma cor, caso isso faça sentido para o projeto de vocês. Aplicar uma cor no fundo infinito. É isso, pessoal. Vimos como criar uma ambientação para os objetos que são os nossos projetos, mas quando nós queremos inseri-lo dentro de um contexto, criar uma imagem para apresentação utilizando somente ferramentas nativas do SketchUp. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.